Fechou! Boa noite, moço. Tá. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo indo, né, moço? E o senhor, como é que o senhor está? Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Você está ouvindo Graças bem? a Deus. Olha, estou sim. Muito obrigado. Diga lá, moço. Olha, Que eu estou aqui para ouvir e estamos- para dizer muitas coisas para você também. Vamos lá. Estamos muito honrados de recebê-lo aqui e poder aprender com o senhor, viu? Estou ouvindo, pode dizer. O senhor é o guardião da meia-noite ou um guardião? Eu sou um dos guardiões da meia-noite. Tá. Entendi. Porque existem vários guardiões do ponto da meia-noite. Tá certo. E o senhor, a última encarnação sua foi na Terra? A minha última encarnação eu fui escravo. Tá. Escravo aqui na Terra, né? Aqui na Terra. Tá certo. O senhor pode contar um pouco dessa última encarnação? Eu fui trazido para cá, para esse país onde vocês moram, Ah, e tive que aprender os costumes de vocês. ah, Tive que largar a minha família onde estava, assim como também as pessoas que eu gostava, e tive que aprender os costumes dos homens brancos, porque eu sou negro. Tive que aprender a cultura dos homens brancos. Tive que aprender a lidar com eles para poder sobreviver. Então, quando eu cheguei aqui, o meu trabalho era no campo. Era só para fazer trabalho no campo. Mas aí eu conheci uma negra que também tinha sido capturada para cá. E essa negra, ela mexia com processos magísticos. Foi aí que eu me encontrei entrando nos mistérios da magia. Juntos, eu e ela fizemos muitas bruxarias. Fizemos coisas que você nem imagina. E aí todo o meu processo começou nesse sentido. É por isso que eu me tornei um guardião do ponto da meia-noite. Porque o guardião do ponto da meia-noite trabalha com processos magísticos. Você está entendendo, moço? tô entendendo. E, Então, por conta desses processos magísticos que eu realizei no passado, eu me vi preso nas armagias, nas armações das magias que nós criamos naquela época. E aí, quando eu desencarnei, fiquei preso por conta desses processos. Tá ouvindo, moço? Entendi. Então, o senhor fazia magia negra e essa magia negra resultava em maldades para outras pessoas. Isso, moço, é isso mesmo. E com quem que o senhor aprendeu magia negra? Com essa negra que veio junto comigo. Nossa. E aí nós começávamos a fazer todo qualquer tipo de maldade que você possa imaginar. Então, Mas quando eu seria- desencarnei, eu fui para as trevas. As trevas, Fui para as umbral. trevas. Fui para as trevas. Ah, E de lá, passei um bom tempo para poder entender o que tinha acontecido. Até que eu recebi um chamado da luz e comecei a partilhar entre os dois lados. Por isso que é o guardião da meia-noite. Porque ele representa a metade. Entendeu, moço? Então, meia-noite também é meio-dia, meia hora. Tudo que é metade. Então, enquanto eu estava trabalhando nas trevas para a luz, eu ajudava muitas pessoas também a ir para a luz. como é que ajuda uma pessoa a ir para a luz? Você tem que mostrar para ela
onde ela está errando, para ela começar a entender o que causa o sofrimento. E com os próprios exemplos que eu e mais outros guardiões também dávamos. E ainda a gente dá vários exemplos do que acontece. Porque o certo é você mostrar para aquele que não conhece a luz o caminho e deixar ele seguir. Tá entendendo, moço? Tô. Vocês fazem a pessoa sofrer bastante até não querer ficar mais ali? Não é que nós fazemos ela sofrer. O sofrimento ela já traz. Ela mesma sofre por si própria. Nós estamos ali apenas para cumprir que ela faça o dever de casa. Tá entendendo, moço? Sim, sim. E mas como vocês fazem isso? Tem várias formas, eu imagino, mas pode... Tá ouvindo, moço? Tô ouvindo. Eu não consegui ouvir você falar. Tá. Como é que vocês fazem isso? Eu imagino que tem várias formas de ensinar a pessoa, mas o senhor pode falar algumas? Tem o castigo mesmo, que é na chibata. Eita. Mas também tem a moral, não é verdade? Você vai mostrar alguma coisa para aquela pessoa que vai fazer ela sentir, porque a gente só aprende quando a gente sente. Né? Tem gente que sente amor, tem gente que sente dor. Né? Então, aí é que tá. O caminho existe para todos. Então, o caminho pode ser tanto da dor quanto pelo amor. Tá entendendo, moço? Entendi. Pela dor, vocês descem a chibata no lombo, e pelo amor, vocês fazem como? Nós mostramos o resultado das coisas que acontecem quando se segue o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho da lei. Deu para entender, moço? Deu sim. Deu para entender sim. Agora, o senhor, como é que o senhor se tornou um guardião da meia-noite? Depois de ter passado muito tempo sofrendo nas trevas, tinha um espírito da minha linhagem antepassados que me resgatou e me ofereceu esse caminho, porque estavam implantando aqui nesse país uma religião nova, e ele me ofereceu esse trabalho, e eu, tímido um pouco eu até fui, achando que não ia dar em nada, mas as coisas não foram assim que aconteceu, né? Porque isso é do ser humano, né? Achar que as coisas não funcionam. E as coisas funcionam muito. Tem gente que não acredita em magia. Você acredita em magia, moço? Eu acredito. Então, mas tem gente que não acredita. Porque acha que não funciona, né? Mas funciona. A coisa existe. Não importa como aconteça, ela vai acontecer. De alguma forma. Mesmo consciente ou inconsciente. Mesmo que você queira ou que você não queira. E como eu havia caído pela magia, eu caí no ponto da meia-noite. Porque o ponto da meia-noite é um ponto da alta magia. Tá entendendo, moço? Tá, tô entendendo. O senhor pode dar um exemplo de uma magia que as pessoas acreditam que não funciona e o senhor sabe por fato que funciona? Magia de atração. Olha. Você sabe como funciona a atração? O senhor pode explicar? Posso explicar, mas eu te perguntei, você sabe como funciona? Então, eu digo assim, explicar porque a gente sempre tem uma ideia, né? E às vezes é uma ideia muito vaga. Atração, eu imagino que para atrair ou uma situação ou uma pessoa, eu tenho que mentalizar aquilo, e quando eu colocar um certo grau de emoção suficiente e realidade naquela mentalização, então eu materializo aquela situação. É isso mesmo. Então, assim, quando você quer alguma coisa, você pensa naquilo.
automaticamente, quando você pensou aquilo, sai um fio de você e vai naquele objeto de desejo que você quer. Quanto mais você pensar naquilo, a distância entre você e o objeto de desejo se torna menor. Tá entendendo? Sim. Então esse fio ele vai se fortalecendo e vai se contraindo até chegar a você. Certo, moço? Certo. Então imagina que muita gente não acredita nisso. Né? Mas isso é uma coisa que acontece. Nossa. Imagine que você pensa o dia inteiro, não é, moço? Não é verdade? Imagine o quê? Que você pensa o dia inteiro, não é? Isso, é verdade. Cada pensamento é um fio, Eita. né, moço? Sim. Então você pensa o dia inteiro, você quer fazer muitas coisas o dia inteiro. E aí você começa, alguns você desiste fácil, outros você insiste até que você consegue. Agora você já se imaginou se você é o objeto de desejo? Nossa. E alguém está querendo me atrair? Sim. E aí? Então, a gente dá os fios que saem da gente e a gente recebe também muitos fios. Ah, E esses fios às vezes não são só de querer a pessoa. São fios que são emanados com sentimentos ruins, com energias ruins. Então aí quando a pessoa chega num espaço, num terreiro, num centro, né, e ela já vai entrando, os guardiões começam a verificar esses fios, da onde que estão vindo esses fios. olha. E aí é que tá. Tem fio que pode ser tirado, tem fio que não pode ser tirado. Então começa-se uma limpeza na pessoa. E aí tem gente que chega parecendo um movelo de lã, de tanta linha que tem. É bem assim que parece. Ei. E parece que um gato brincou com o novelo de lã e ficou aquela coisa louca. Ah, Então, o trabalho dos guardiões começa por aí. Verificar o que pode ser tirado, o que não pode ser tirado. Tem fio que é ancestral. Tem os fios que ligam você aos orixás. Tem os fios que te ligam aos antepassados. Então tem coisa que tem que ficar, tem coisa que tem que tirar. Então o trabalho começa por aí. E essa é uma magia que funciona, mental, de atração. Então, você queira ou não, você pode ser objeto de desejo. Deu pra entender, moço? deu. E a hora que eu não quero, o que eu posso fazer para evitar? Como é que você tira esses fios? O trabalho no centro espírita, no terreiro, no catimbó que for, tem os passes fluídicos que são para tirar essas energias. Tanto é que você vê os guias estralando os dedos, tirando as coisas. São esses fios que estão sendo tirados. E os banhos que são passados pelas entidades que, através das ervas sagradas, eles vão cortar esses fios, limpar e cicatrizar. Dessa forma você consegue se livrar dos fios. Então você também deve estar se perguntando agora, né, moço? Mas eu não tenho guardião que me protege? E aí? Não é verdade? É, ué. Você acha que o guardião vai ficar de escudo pra você o tempo todo? Né? É. Quando você vacila e você cai na energia densa, Ah, você fica alvo das energias. E aí, depois que se pegou, só tem que tirar mesmo, não tem mais jeito, né? tá. Claro, claro. Tá bom. E o senhor, para se tornar, eu imagino que, por exemplo, o senhor se tornou o guardião da meia-noite, não se tornou o Exumaré, não se tornou Marabô, não se tornou Tranca-Ruas. Seria por afinidade e pelos seus conhecimentos? Foram exatamente por isso que eu caí no Tá. ponto da meia-noite. Tá. Porque, primeiro, eu fui castigado porque eu usei magia indevidamente. Né? Era magia negra, pesada mesmo. Nossa. Né? Então, primeiro eu tive que pastar, apanhar um pouco das energias, né? Pra conhecer. Porque se você também não conhece, você não tem como tratar. Ah, Então, as energias, você tem que conhecer elas.
para que você consiga dominá-las. É como você tomar uma vacina. Você tem lá o bicho dentro de você, para o seu corpo começar a expulsar ele. Você precisa experimentar aquela coisa. Então eu passei por esse processo. Conhecia a magia negra, tudo quanto era da bruxaria que existia naquela época. E experimentei de várias coisas. Então, quando eu passei por esse processo de aprendizado e de sofrimento, porque foi muito sofrimento, moço. Nossa. Porque não é assim de um dia para a noite, não. Foram 250 anos de aprendizado e de sofrimento. Então, o senhor pode dar um exemplo da magia negra mais pesada, que o senhor conceitua como a mais pesada? Isso o senhor não... Isso eu não posso te dizer aqui, não. Isso. Se o senhor não pode dizer como o senhor fez, o senhor pode dizer o mal que surgiu dela? O mal que surgiu? É. O Alguém morreu? O pior mal é quando você mata alguém, né, moço? Porque você tira a liberdade da pessoa a viver. E esse era uma coisa que era corriqueira naquela época. Nossa. Né? Se você queria tirar alguém do seu caminho e chegasse pra mim, pra aquela nega, era muito fácil. E tinha muitos escravos naquela época que faziam isso. Tá bom. Esses escravos depois vieram a trabalhar comigo, porque eu resgatei muitos deles. E fazem parte da minha falange. O senhor então é chefe de falange? Sim. Eu tenho uma falange. Mas uma coisa é se tornar um guardião da meia-noite, outra, imagino bem diferente, é se tornar um chefe de falange, não é? Sim. Qual que é o processo? O senhor tem que brigar com alguém? Você começa criando uma egrégora, como vocês chamam aqui. Porque como é que você cria essa egrégora? Você cria um laço de amizade. Tem muitos guardiões que raptam os espíritos. Nossa. Né? Quando você vê muitos quiumbas fazendo isso. Se fortalecem e acham que podem escravizar os desencarnados. Aqueles que estão caídos no umbral. E muitos se tornam escravos mesmo. Mas porque tem débitos do passado. Porque senão a lei não deixa. Não deixa? A lei só vai deixar o que é permitido. Então existe uma lei. E até eu me tornar um guardião, eu tive que passar por vários processos. Não é do dia para a noite. Entendi. Então, um dos processos foi criar um ciclo de amizades suficientemente grande que pudessem... Quanto mais você consegue levar para a luz, mais força você ganha. E a gente não só ganha, não, a gente perde também, viu? Perde? Porque tem muita gente da luz que cai. Que isso? O senhor conhece uma pessoa que caiu da luz, que trabalha com o senhor? Tem muita gente que caiu. Muita Mas gente que caiu. Caiu por quê? Porque a vida, entenda assim, existe um processo de evolução. Isso não só para os seres humanos, mas no mundo inteiro. Né? Então as plantas também têm o seu grau de evolução, assim como os animais têm. E os seres humanos também têm esse grau de evolução. Então a gente passa por processos. Né? Então a gente tem um grau mais denso, que é onde se trabalha, não se pensa, é automático, é mecânico. É um grau mais denso. E visualiza uma escada, onde a base dessa escada é o maior degrau. Você está visualizando, moço? Sim. Então, nesse degrau é onde se concentram a maior parte das pessoas. Né? Então aqui só tem a vontade de vencer. É o espírito do guerreiro. Então nesse padrão tá ali o trono de Ogum. Deu para entender, moço? Deu. Então ali rege a energia de Ogum porque é uma energia bruta, uma energia de batalha, de força, de guerra.
É a lei da selva. Só os mais fortes sobrevivem. Né? Mas como a gente está falando de evolução, então sempre tem alguém que foge à regra, né, moço? Não é verdade? Então tem aquele que deixa de agir por instinto e começa a pensar. É aí que surgem os filósofos, os professores, os pensadores. E aí a evolução sobe mais um nível do degrau, um pouco menor do que o degrau de baixo. E aí você cai na vibração de Oxóssi. Deu para entender, moço? Que é a vibração do conhecimento. E aí, quando se tem o conhecimento, eles descobrem que para conseguir passar para os outros níveis, é necessário fazer uma conexão com o lado espiritual. Então, nesse nível, já se tem uma noção de algo divino. Deu para entender, moço? Já, sim. Então, nesse nível, eles começam a criar as conexões com a espiritualidade. É onde estão as religiões. Certo, moço? Que mostram para aquelas pessoas do degrau abaixo e ensinam como se deve alcançar a espiritualidade. Quando se entende esse processo, você sai desse nível e sobe um degrau acima, um pouco menor também, que é um degrau da espiritualidade, regida por um orixá, Yorimá. Já ouviu falar de Yorimá? Sim. É a linha dos pretos velhos, não é? É a linha do conhecimento espiritual, não é verdade? Então, dali, os poucos que chegaram até ali conhecem e acham que sabem muito, não é verdade? Então, você veja bem que eu já te passei 3 níveis aí. Já, né? já. Nesse vai e vem, tem gente que sobe e que desce. Né, moço? Então tem gente que chega lá no terceiro e depois cai e tem que começar de novo. Porque não entendeu ainda. É um processo. Né? Depois que você passa por esse grau, por esse processo de espiritualização, aí você começa a cair por luxúria. Porque você acha que você é Deus e você não é Deus. Você apenas aprendeu como se conectar com o lado espiritual. Nossa. E você não é Deus, você não tem poder. Mas muitos acham que tem poder. E aí você cai. Mas se você não cair, você entende que existe um equilíbrio entre tudo. Existe uma razão para tudo. E aí você vai para um outro degrau, que é o degrau da justiça, regida por Xangô, que faz ter o equilíbrio entre as coisas. Mas aí, quando você acha que você tem o equilíbrio, você pode cair na soberbia, né, moço? Deixa eu dar uma pitada aqui, moço. Tá bom. E aí, quando você acha que você tá bam, que você tem dinheiro, que você tem espiritualidade, você se acha melhor. Você não entende aquelas pessoas que estão abaixo. E aí você cai. Mas se você não cair e você entender que aquilo é apenas mais um processo, você consegue alcançar o próximo degrau. E como é que chega nesse degrau? Você precisa ter uma pureza. Você precisa ser criança de novo. Então você entra na vibração de Ori. Então tudo você começa do zero de novo, aprendendo como uma criança. E para alguns é fácil, para outros nem tanto, né, moço?
Aí, quando chega nessa época, nesse pedaço da escada, tem muitos que esquecem de tudo porque virou criança, esquecem dos deveres que tem, e aí você cai. Mas se você não cair, tá me ouvindo, moço? Tô ouvindo bem, pode falar. Mas se você não cair, moço, aí você sobe mais um degrau, né? E aí você chega num degrau onde você tem o amor incondicional. E você entende que tudo faz parte de uma coisa só. Você entende a dualidade que existe no planeta. Você entende que tudo tem uma parte positiva e uma negativa. Existe morte e renascimento. É nesse degrau que está o trono de Iemanjá, que é o amor incondicional. Mas como também é um degrau, né, você só tem mais um degrau para cumprir. Se você conseguir tudo, entender todo o processo, aí você consegue a iluminação e você alcança o degrau de Oxalá e você começa a irradiar a fé para todos os outros níveis. E aquilo começa a equilibrar. Quando você alcança aquilo, aí você consegue alcançar um grau maior, que aí é outros planos espirituais. Deu para entender, moço? Eu falei assim, resumido, para você entender. Nossa. Tá? Só que essa escada também, ela também tem o lado inverso dela. Então. Tá? Porque a mesma coisa que sobe, ela também desce. Né, moço? É, tem que ser assim. Então, tem os 7 degraus para cima e os 7 degraus para baixo. Olha. Né? E aí cai nas vibrações dos guardiões, de acordo com o degrau que tem. Mas esses 7 degraus para baixo, como é que é? É Oxalá e Iemanjá tudo igual? Não, aí são os guardiões planetários. Eles que vão, por exemplo, se você tá no primeiro degrau, Ogum, e você não tá positivo, não tá conseguindo passar pro degrau de cima, você automaticamente cai pro degrau abaixo da escada de Ogum, que é regido pelo guardião Tranca-Ruas. Olha. E aí ele atua no processo, até que você seja apto a subir de novo o degrau. Claro. Entendeu? Uhum. E aí, se você tá no segundo degrau de Oxóssi e você cai, você não vai cair já no Tranca-Rua. Você vai cair na vibração de outro guardião. De Ogum. Não, você vai cair na vibração do Oxóssi, porque você está na outra vibração. Porque o aprendizado é diferente, não é o mesmo. Porque é uma evolução. Se você que está no degrau de Oxóssi cair para algum de novo, não tem porquê. Você tem que aprender alguma coisa ligada ao seu grau de evolução. E aí tem um guardião que trabalha ligado a esse degrau. Então, na linha de Ogum tem 7 degraus para baixo. Na linha de Oxóssi também, de Orimá. Assim Todos eles têm um degrau abaixo. Então você faz a escada para cima, você pode até desenhar no papel se quiser. Então. Para ficar mais fácil. Tem um degrau grande, depois um menor, e vai subindo, até chegar no menor de todos, que é de Oxalá. E aí você faz o degrau também para baixo, fazendo a escada inversa. Tá. Então você vai cair nos degraus dos eixos planetários, se você cair no negativo. Tá, mas... Eu caí na vibração de Orimá. Deu para entender? Sim. Então quando eu caí no polo negativo do guardião planetário de Orimá. O senhor pode ensinar o guardião planetário de cada um deles? Para cada pessoa, ou para cada tipo de nação, eles vão dizer para você que é um. Né? Os que eu conheço, os que eu aprendi, porque na vida é assim, a gente aprende muita coisa. E eu não sei tudo, né, verdade, moço? Então, o que eu sei, eu vou passar para você agora. Tá. De Ogum Tranca-Ruas.
De Oxóssi, Marabô. De Orimá, Pinga Fogo. Olha. De Xangô, Exu Giramundo. De Iorima, de Iori, E olha. você tem o poder de Exu Maré. Ah. E Iemanjá. de Iemanjá você cai no trono das guardiãs, Tá, Pombogira. as pombogiras. Ah. E de Oxalá você cai do rei do inferno, que muitos chamam de Lúcifer, Nossa, ou Exu mas Maioral. Mas parece que quanto maior a altura, maior o tom. Maior o tombo. Exatamente. Se você pega uma pessoa que está no degrau de Oxalá e ela cai, ela não vai cair no degrau de tranca-rua da baixinho, não. Ela vai cair direto lá pro fundo. Que isso? É assim que funciona, moço. Mas por que será? Será que quanto mais elevado você está, mais um peso maior? Quanto maior a sua responsabilidade? luz, maior as suas trevas. É assim que você tem que medir as coisas. Quando você vê uma pessoa que está muito nas trevas, o potencial de luz dela é muito grande. Ah, eu digo isso aos amigos. Muito bom, muito bom. Aham, Então você começa a medir as coisas dessa forma. aham. Tá Pode dando se pra dizer entender, também, moço? seu guardião, que é como se disséssemos, quanto mais elevado, maior o peso da responsabilidade. Exatamente. E é esse peso que faz você afundar. Quando você não tem o conhecimento, a pena é menor. Ah lá. Se você tem mais conhecimento, é mais peso para você. Nossa. É por Nossa. isso que hoje você vê, Ah, é uma coisa que eu sempre falo. Tá. Olha para essa espiritualidade que está hoje no planeta e você vê as atrocidades que esses líderes religiosos estão cometendo. nossa. Você já reparou no que está acontecendo? Aham. Eles estão mostrando o lado negativo deles. Ah, E você vê casos absurdos acontecerem. Então, quanto maior o degrau, maior é o tombo. Agora, uma pergunta interessante. Qual a diferença em evoluir fora da matéria e dentro da matéria? Não tem diferença. Não tem? Não tem. Você vai continuar evoluindo. Os processos são iguais. Você passa por degraus. Se você passou desses 7 primeiros degraus, que são só os primeiros, tá, moço? Porque depois disso tem muito mais. Oh, É, depois de Oxalá? depois de Oxalá. Que isso? Isso. Então, os seres que reencarnam aqui só conseguem chegar até esse plano. Claro, claro. E são pouquíssimos que chegam, moço. Porque às vezes, quando você está muito conectado com a espiritualidade, você consegue alcançar lá, mas você não fica muito tempo lá. Deu para entender, moço? Ah, sim, sim. Porque quando você está numa vibração boa e você está bem, você alcança esse degrau. Mas não quer dizer que você vai ficar lá naquele degrau. Ah, Assim como todos os outros degraus. Você é um sobe e desce de escada o tempo todo. nossa. É assim que funciona. Agora, tem como uma pessoa que está lá no seu tranca já chegar direto em Oxóssi, Não, sem passar por algum? não. Se ele tá no seu tranco é porque ele é da vibração de Ogum. Então ele precisa passar por Ogum, entender o processo de Ogum para chegar em Oxóssi. Não tem como você pular. Agora, se você tá na vibração de Xangô e você cai lá para a vibração do guardião planetário, quando você conseguir voltar, você vai direto de novo para Xangô. Você não vai passar de novo pelos processos. Ah, Porque você não perde nada tá. daquilo que você já tem. Entendeu, moço? Então, se
Rapaz, tá em Oxalá, caiu, ele não precisa passar pelos outros, já volta. Não, se ele entender por que ele caiu, por que ele tá naquele processo, quando ele subir, ele já volta de novo pra lá. Ah, tá bom. Entendeu? Entendi. Agora, uma pergunta interessante a respeito disso. Se uma pessoa encarnada está sobre a regência de Ogum e Yansan, isso tem alguma coisa, tem alguma coisa a ver com os graus onde ela se encontra? É. Quando você nasce aqui nesse planeta, você é recebido por um orixá. Ah, Não é verdade? isso. Então você veio aprender as lições daquele orixá. Certo, moço? Aham. Então, a sua vida, ela está ligada diretamente naquele processo. Ah, Então, o principal objetivo da sua vida é cumprir aquele processo. ah, Né? É cumprir a sua missão dentro do processo. tá. Né? Não quer dizer que uma pessoa que é de Ogum não seja evoluída. Não é isso, tá, moço? Ah, Eu estou dizendo que dentro da evolução, o processo maior é o de Ogum, porque é muitas batalhas, muitas lutas, né? E existe essa coisa de vencer. Então, a pessoa que nasce naquele degrau, ela vem para vencer alguma coisa. E os processos dela estão ligados à lei. Então, a pessoa que nasce em Ogum, ela tem alguma coisa a resolver com a lei. Ela tem algum processo que ela precisa vencer. Às vezes é interno, não é só externo. Ela precisa enfrentar um obstáculo que está dentro dela. E por isso ela traz essa vibração. tá. A gente ouve dizer que cada um tem um pai e mãe de cabeça. Que um como os nomes que eu falei, por exemplo, vamos dar um Ogum exemplo e de uma Yansan. pessoa. Porque você tem que ter dois polos, né? Ah. Isso tanto do lado esquerdo como do lado direito. Entendi. Então você também não só tem um Exu. Não é verdade, moço? Ah, Você tem um Exu que está designado para tomar conta de você, ah, mas aí você tem o Exu do seu orixá masculino e do seu orixá feminino, ou do seu orixá positivo e do seu orixá negativo. Né? Então, quando você tem um guardião Exu Tiriri, por exemplo, e aí você traz o Tiriri como seu guardião protetor, porque ele foi designado, mas ele vai trabalhar na linha do seu orixá positivo e do seu orixá negativo. E cada um deles traz um guardião. Entendeu, moço? Então, o seu guardião Tiriri, ele pode trabalhar com um outro guardião, na linha daquele guardião do orixá positivo, com outro guardião da linha do orixá positivo. tá. Deu pra entender? Entendi. É como se fosse uma tríade. Claro, claro. Vamos dizer, um exemplo só. Digamos o Tiriri de Oxóssi. E aí ele pode trabalhar com alguém de Ogum e alguém de Yansan. Sim. Eu tô dizendo assim pra você. Você tem um guardião Tiriri, por exemplo. Claro. E aí você é filho de Oxóssi com Oxum, por exemplo. Por exemplo. Tá? Então, o guardião de Oxóssi, vamos supor que seja o seu Marabu. E o da Oxum, o seu capa preta. Então, o seu Exu Tiriri trabalha na linha do capa preta e do seu Marabu. Entendeu? Claro, nesse exemplo, né? Nesse exemplo. Agora eu percebi que nesses sets que o senhor passou não apareceu nem Oxum e nem Yansan. São os polos dos orixás. Não quer dizer que eles não atuam nos níveis, porque existem vários orixás. Então eu citei apenas os principais tronos que existem, mas existem muitos mais. Dentro dos próprios tronos existem as subdivisões. E é muita coisa para te falar assim, de uma hora para outra. Né, moço? Claro. Então, quando o senhor ficou sabendo
que eu gostaria de falar com o senhor, qual que é a primeira coisa que veio na sua cabeça? A primeira coisa para mostrar para você era essa parte do equilíbrio. Dessa escada que sobe e desce. E que a qualquer momento você pode subir ou você pode descer. Entendi. Então, esse foi o principal objetivo de falar com você. Olha. Então quando alguém desce, e aí ele perde aquela vibração que permitia estar naquele reinado e fica numa vibração similar a de um Exu que vai, por exemplo, chicotear ele? Não chicotear, né? Porque assim a gente está colocando o Exu como um grande vilão, né, moço? E nem sempre é dessa forma. Tá. Né? Existem várias formas de você fazer um espírito entender. Claro. Quanto maior o seu grau de evolução, menos a necessidade de passar por um processo desse. Claro. Só o fato de cair, estar na mesma vibração, não na mesma vibração que um Exu, mas na mesma vibração que um espírito trevoso, porque o Exu está nessa vibração por trabalho, não porque ele é isso, não é mesmo? Exatamente. Como eu te disse, tem muitos guardiões que trabalham para a luz. Então eles estão nas trevas com o objetivo de pegar e resgatar espíritos e mandar para a luz. Esse é o principal objetivo. Então, um espírito que já está no degrau de Oxalá, só o fato de ele cair na vibração de um espírito trevoso, ele já deve sentir muita vergonha, né? Sim. Isso por isso mesmo, que se torna mais difícil, né, moço? Porque ele passa por um processo de autocondenação. E aí, quanto maior conhecimento você tem, quanto maior a sua mala, mais peso se tem. Olha. Claro que quanto mais você ama as pessoas, mais você sofre por suas dores. Mais gente, mais oportunidade de sofrimento, entre aspas, né? Sofrimento. Mas você tem, não é assim? Também. Olha. Qual que foi o espírito mais evoluído que o senhor já pôde conversar? Tem um caboclo que eu conheci, mas que eu não consegui nem chegar muito perto dele. Nossa. Porque ele tinha tanta luz que eu tive que até fechar meus olhos. Porque eu não conseguia ver com clareza a sua imagem. Né? Então, por conta de eu trabalhar na densidade, então o meu corpo fluídico é um pouco denso para adentrar nas profundezas onde que eu vou para resgatar aquelas pessoas que precisam ser resgatadas. Então, eu não tenho esse corpo fluídico tão leve, tão sutil para conseguir encarar um espírito de tanta luz. Nossa. Né? E houve um caboclo que eu tive a oportunidade de conhecer de longe, mas já deu para sentir o tamanho da sua força. Nossa. E ele estava na vibração de qual orixá? Um caboclo de Oxalá. Eita. Seu Pena Branca. O Pena Branca não é o mais evoluído dos caboclos, é? Não tem isso? É tem? que é uma egrégora, né, moço? Então existem centenas de caboclo Pena Branca por aí. Claro. Então, esse que eu vi, caboclo Pena Branca, se não é o maior caboclo Pena Branca, ele está muito evoluído. Nossa. Agora, me explica isso, vamos aproveitar que estamos nesse assunto. Partindo ali de Ogum até Oxalá, o caboclo Pena Branca, a sua falange, então tem caboclo Pena Branca de todos das 7 linhas? Eles trabalham dentro das outras linhas, mas eles têm a raiz lá em Oxalá. Porque eles são mediadores dessa força crística, dessa força de luz de Oxalá para as outras vibrações. Entendi. E pode alguém, por exemplo, ter Oxalá como orixá regente da sua coroa? Sim. Pode? Pode. Por exemplo, ter o Oxalá e Iemanjá, por exemplo? Sim. Isso é possível? Sim. Entendi. Agora, onde entra o Exu Mirim nessa história? O Exu Mirim trabalha na minha linha. Então
Então o senhor conhece bem. Por que que Exu Mirim trabalha na minha linha? Ah, Porque eu trabalho ligado com a linha das mulheres. Porque eu não padeci por conta de uma mulher que me conheceu e me mostrou o mundo da feitiçaria. sim. Então eu trabalho com o poder feminino. Ah, E eu trabalho com 7 pombogiras junto comigo. olha. Então, na minha falange eu tenho 7 pombogiras que trabalham comigo. E Exu Mirim é um poder infantil. Ah, E a criança está ligado à mulher, porque a mulher dá a luz. Então a criança, ela trabalha na linha feminina. ah, Então a criança, ela faz parte da minha corrente por conta disso. Então os Exus Mirins trabalham na vibração do meia-noite. ah. E o senhor pode lembrar eu qual que é o orixá que rege o seu meia-noite? O orixá que rege direto no seu meia-noite, o ponto da meia-noite, Ah, é o Xangô. Xangô, né? Da Xangô. justiça. Isso, porque ele está no meio, né? Tá. Então é ele que vê o equilíbrio das coisas. E Exu da meia-noite trabalha entre razão e emoção. Ah. Nossa. Mas então, o Exu Mirim então é um Exu, só que plasmado como uma criança. Isso. Mas ele foi um espírito de uma criança que fez maldade e morreu? Nem sempre, moço. Ah. Às vezes é uma criança revoltada. Porque desencarnou já adulto. Mas teve muito processo na infância. E aí quando desencarnou, quis voltar pro corpo fluídico de criança para fazer o que ele queria fazer. Ou para descontar a sua raiva, né? Pelo sofrimento que passou. Tá. E aí, como Exu Mirim, ele vai, desconta a raiva e faz o mal. Se ele tiver no lado negativo da coisa, faz. Porque aí a gente tem que avaliar caso a caso. Tá. Então tem o lado positivo da força e o lado negativo da força. Exatamente. Então tem o Exu Mirim que só faz o bem e o Exu Mirim que só faz o mal. Para Exu, esse conceito de bem e mal não existe, né, moço? Não? Não. Tudo tem um objetivo só. Tá, fazer progredir o objeto de Se ele atenção. trabalha para a luz, ele vai trabalhar para fazer a evolução. Ah, E se ele receber uma ordem de que ele tem que fazer um castigo para alguém, ele vai fazer porque ele recebeu a ordem para fazer. ah, Isso não quer dizer que ele é mau. Você tá entendendo, moço? sim, sim. Porque ninguém colhe aquilo que não plantou. Tem que ter alguém para fazer o mal. Isso é assim desde os tempos dos tempos dos tempos. Mas eu pensava, seu meia-noite, que a gente mesmo cria peso na consciência, que é o maior mal que a gente pode causar a nós mesmos. Sim, é. Então, Mas pra não- quê? Mas não quer dizer que você não vai colher aquilo que você plantou. Porque uma coisa é você se arrepender de uma coisa que você fez. Ah, Mas a semente já foi plantada. ah, Quem é que vai colher a sua sujeira? Não é verdade? é É o verdade. seu vizinho que vai colher, Não dá certo. né? Não. Então você tem que aprender a tirar a sua sujeira que você colocou no mundo. Aham. É assim que funciona. Ah, entendi. Então, quando o Exu Mirim faz mal para uma pessoa, ele só faz com ordem de um superior. Se ele for da luz, sim. Ah, Se ele for um emissário das luzes nas trevas, ele vai fazer para cumprir a ordem da evolução. tá. Entendi. Mas não é o mal, é cumprir a lei. Se ele trabalhar para a luz, ele tem que cumprir a lei. Como os outros Exus também. Todos têm que cumprir a lei. Cumprir
Prialei, vamos ver um exemplo assim. Um Prialei, por exemplo, o Exu Mirim fala assim, olha, você é um pai de santo mau, eu tenho permissão da luz para acabar com o seu terreiro, então agora eu vou infernizar isso aqui. Primeiro que se tem algum pai de santo que chegou nesse nível que você está dizendo aí, ele já não tem mais proteção nenhuma, né, moço? Então qualquer entidade trevosa vai chegar lá e vai fazer o que quiser. Nossa. Né? Agora, se for um emissário da luz, vai trabalhar no sentido de fazer ele voltar para a luz. Deu para entender, moço? Claro, claro. Então, não é que não vai deixar de fazer o castigo que tem que fazer porque recebeu uma ordem. Então vai lá e faz ajuda no processo que tem que ser feito. Então ele vai auxiliar no processo. Mas aquele processo foi causado pelaquela pessoa. Não foi o Exu que foi lá e fez. Claro, claro. Eu tô querendo pegar um exemplo de um processo. Seria um exemplo, assim, ó, eu dizer que o Exu Mirim foi lá, fez ele perder a casa grande, arrumar uma casa menor para ele aprender a dar valor. Olha lá. Deu para entender? É assim, né? Exatamente. Então você alcança muitas coisas e em um determinado tempo você perde o valor das coisas. E aí a espiritualidade, se ela quer te resgatar e ver que você tem a possibilidade de modificar, porque tem gente que não consegue modificar nessa vida e tem que reencarnar de novo. Nossa. Aí a entidade vai lá e atua. Na intenção de fazer aquela pessoa enxergar o próprio erro e corrigir na própria encarnação. Se não conseguir, aí desencarna. E aí tem que passar por vários processos de novo. Entendi. Então esse foi um exemplo de um Exu Mirim que está no bem. Esses que estão se manifestando na Umbanda são esses da luz, né? Depende da Umbanda, né, moço? O que não é Umbanda. A Umbanda é... Porque tem muita gente que fala que é Umbanda e não é Umbanda. Claro, claro. Você sabe que tem muito isso por aí. Realmente. Então quando há a espiritualidade sincera, onde há realmente a espada de Ogum, a luz de Oxalá e a emanação de todos os outros orixás, aí sim é Umbanda. Quando não se tem nada, não é Umbanda. Claro, claro. E no caso, como disse o caboclo que criou a Umbanda, é a manifestação do espírito para caridade. Sim. Tá. E aí a gente tem vários conceitos de caridade. O que é caridade para você? É o que eu ia perguntar pro senhor. Mas o senhor quer que eu fale o meu conceito? Eu quero o seu ponto de vista. Bom, eu, como todo bom espírita, eu diria que a caridade, segundo entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Eu diria que caridade é amar ao próximo como a si mesmo. Olha que bonito. Então você se ama. Eu sei que é uma pergunta que é um pouco difícil de responder. Mas tem hora que a gente não ama a gente mesmo. Então ninguém é 100% de caridade. Aí tem um outro sentido de caridade, que é ajudar aqueles que não têm a possibilidade de conseguir alguma coisa. Isso. Né? Então existe a caridade nesse sentido. Mas caridade só faz aquele que pode fazer. Porque tem muita gente que passa fome, né? Tira o pão da sua boca e bota na boca do alheio, sem saber porque o alheio está passando fome. Nossa. E aí a entidade vai agir sobre aquela pessoa. Aí o Exu vai entrar em trabalho, porque aquela pessoa está passando por necessidade por conta de um aprendizado, por conta de um processo. E você, que não sabe de nada, pensa que sabe, está prejudicando o processo. E aí vem chumbo grosso. Então quando se tem muito e que se sobra, aí você faz caridade. Quando você precisa de muita coisa, no que você vai conseguir ajudar? Nada.
alguém quer... no que o guardião da meia-noite pode ajudar uma pessoa? E quando alguém quer chamar um guardião da meia-noite, o que a pessoa deve fazer? Deve se chamar? Primeiro porque eu trabalho com a parte magística. Então, qualquer pessoa que faz magia passa no meu reino. Então, eu vou envolver aquelas pessoas que trabalham magisticamente. Se ela faz alguma coisa de errado, eu vou mostrar para ela onde que ela vai chegar. E se ela faz alguma coisa positiva, eu vou auxiliar para que aconteça. É assim o meu trabalho. Para reparar o mal que um dia eu causei. Nossa. Faz 200 e... Faz quanto tempo que o senhor já está... Que eu reencarnei 250 anos. O senhor reencarnou. Tá. O senhor desencarnou, né? Que eu desencarnei. Isso. Agora, o senhor já ouviu falar que aqui na Terra escreveram um livro sobre o Guardião da Meia-Noite? Sim. Mas é um outro guardião, não sou eu. É um outro. É um outro guardião. E esse outro aí, o senhor já conversou com ele pessoalmente? Conheço vários guardiões da meia-noite. Claro. E aquele em específico o senhor conhece? Conheço também. Ele está num nível acima maior do ou meu. menor? Acima do meu nível. Acima do... Ah, então tá. Ele está acima do meu nível. Entendi. E como é que é? Vocês aí têm um reinado, uma casa, um apartamento, não tem nada disso? Espírito não precisa disso, né, moço? Claro. Mas vocês se organizam por afinidade. Nós temos assim? nosso campo de atuação. Né? Então, cada um respeita o campo de atuação de cada um. Entendi. Você pode imaginar uma casa, um vilarejo, uma cidade, um país. Isso. E aí, então, as forças, elas ficam nesses locais e elas vão até onde elas podem adentrar, onde elas têm permissão. Elas Então, não ficam só presas naquele ambiente. Claro, claro. Né? Elas podem ir a outros ambientes, desde que haja permissão. Você não vai entrar na casa de alguém sem ser convidado, né, moço? Me parece um padrão que se repete, esse de um guardião da meia-noite estar rodeado de mulheres. Sim. Que foi o caso do guardião que você acabou de citar. Mas todos os guardiões... Eu caí por uma mulher também. Ah, entendi. Por isso que eu fui pro ponto da meia-noite. Porque eu me envolvi com a bruxaria e porque foi por conta de uma mulher. Tá. E a gente ouve dizer nas literaturas, não só nessa, que vocês utilizam como espada, o senhor mesmo disse chicote. Eu uso um facão. O senhor usa o que isso? Um facão. Eu uso um facão. Mas aonde o senhor pegou esse facão? Isso é plasmado na espiritualidade. Porque não é um facão que você usa para cortar a carne na sua casa. Então eu não fui lá numa oferenda que fizeram para mim e busquei o facão lá. Mas quando eu entrei na espiritualidade e comecei a trabalhar, eu precisava de alguma coisa para me defender das energias trevosas que tentavam também me sequestrar, me aprisionar. Então cada um plasma alguma coisa. Tem espíritos que demoram a entender que podem plasmar o que quiserem. Mas se eu posso plasmar, o senhor pode plasmar um facão, eu posso plasmar um escudo mais forte. Também. Aí fica os dois empatados. Também pode. Então o que faz um facão, o que faz uma espada, por exemplo, ser mais poderosa? Como eu já disse para você, quanto maior a quantidade de luz você conseguir passar esses seres trevosos para a luz, maior a sua força. É isso que vai dar o poder do meu facão. E obviamente... Porque tudo no mundo é energia. Tudo no mundo é energia. Então tem energia no plano de vocês e tem energia também no plano onde eu estou. É tudo forma de energia. Claro. E as oferendas que a gente recebe também fortalecem essas nossas energias. Então quando você oferenda ao seu guardião, você está oferecendo a ele uma energia
para que ele auxilie você nos processos que você quer e para que as armas que ele tem sejam grandes para poder te proteger. Nossa, que importante. As pessoas não dão muita importância para oferenda. Não, porque elas não acreditam. Olha lá, como o senhor falou no começo. Elas não acreditam. Elas acham que é besteira. Mas como eu disse, você acreditando, aí a entidade vai lá e atua. Na intenção de fazer aquela pessoa enxergar o próprio erro e corrigir na própria encarnação. Se não conseguir, aí desencarna. E aí tem que passar por vários processos de novo. Entendi. Então esse foi um exemplo de um Exu Mirim que está no bem. Esses que estão se manifestando na Umbanda são esses da luz, né? Depende da Umbanda, né, moço? O que não é Umbanda. A Umbanda é... Porque tem muita gente que fala que é Umbanda e não é Umbanda. Claro, claro. Você sabe que tem muito isso por aí. Realmente. Então, quando há a espiritualidade sincera, onde há realmente a espada de Ogum, a luz de Oxalá e a emanação de todos os outros orixás, aí sim é Umbanda. Quando não se tem nada, não é Umbanda. Claro, claro. E no caso, como disse o caboclo que criou a Umbanda, é a manifestação do espírito para a caridade. Sim. Tá. E aí a gente tem vários conceitos de caridade. O que é caridade para você? É o que eu ia perguntar para o senhor. Mas o senhor quer que eu fale o meu conceito? Eu quero o seu ponto de vista. Bom, eu, como todo bom espírita, eu diria que a caridade... Meio-dia no sol. Claro, fechou!